Por um momento apenas, livro de Bela Andre, parte 9. Que merda! Organizar tudo tinha levado muito mais tempo do que Marcos imaginara. Muito mais. Ele nunca fora o tipo de homem que passava horas diante da televisão ou folheando revistas. Mas, nas últimas 2 semanas, vivera praticamente grudado nelas. Até poder estar com Nicole novamente, precisava ter certeza de que ela estava bem. Precisava vê-la, ainda que de longe. Precisava saber. Quando a música dela alcançou o primeiro lugar nas paradas, sentiu uma alegria quase impossível de conter. E quando os ingressos da turnê esgotaram em tempo recorde, seu peito se encheu de orgulho. Ela merecia aquilo, merecia tudo e muito mais. 2 noites antes, Lori aparecera à sua porta trazendo um plano elaborado para reuni-los novamente. Ficou quase decepcionada ao descobrir que ele já estava trabalhando exatamente nisso. Agora, enquanto ela dirigia em direção ao aeroporto, os dois ouviam uma entrevista de Nicole no rádio. "Vou ser bem sincera com você, Nick", disse a apresentadora. "Quando escutei One Moment pela primeira vez, achei que fosse só mais um daqueles sucessos irresistíveis que fazem a gente querer dançar. Mas quando eu vi o vídeo acústico, finalmente entendi o quanto do seu coração existe naquela música. Conta um pouquinho disso." "Ah, eu sempre amei o que eu faço", respondeu Nicole. A voz dela, levemente rouca, percorreu Marcos como vinho gelado descendo pela garganta em um dia quente e seco. "Mas realmente percebi que só estava deixando as pessoas enxergarem um lado meu." "E o que foi que fez você decidir mostrar esse seu outro lado? A compositora apaixonada que ficou escondida por tanto tempo." Ela riu. Marcos quase podia vê-la. O brilho nos olhos, o sorriso iluminando seu rosto. "Foi um amigo que teve coragem de me dizer isso na cara. Infelizmente eu não recebi muito bem o conselho no começo, mas depois eu percebi que ele estava certo. Foi por isso que voltei ao estúdio e gravei a música novamente daquela forma. Eu adoro a produção completa, adoro dançar com os meus bailarinos, mas há muito tempo eu sonhava em fazer uma versão mais nua e crua de uma das minhas músicas, sabe? E agora, Nick? Depois de conquistar o primeiro lugar do país e esgotar toda a turnê, quais são os próximos planos?" Marcos sentiu o olhar de Lori pousar sobre ele enquanto aguardava a resposta de Nick. Ela não demorou e respondeu: "Amor. O amor." O silêncio que se seguiu pareceu preencher todo o carro. Quando a entrevista terminou, Marcos desligou o rádio. Lori soltou uma risada emocionada. "Meu Deus, Marcos, ela é fantástica, não é?" "Ela é, sim." "Como você conseguiu não se apaixonar por ela de cara?" Ele balançou a cabeça lentamente. Porque sua irmã tinha razão, completamente. "Eu acho que não tive a chance." Lori pousou a mão sobre a dele, que descansava junto ao câmbio. "Espero que o seu plano funcione realmente bem, Big Brother." Marcos também esperava, com todas as suas forças. Boise, Idaho. Ao final do primeiro show da turnê em Boise, Nicole voltou ao palco para o último bis, One Moment. A apresentação começava de forma simples. Ela sozinha, no centro do palco, violão nas mãos, a versão acústica ecoando pela arena. E então, aos poucos, feixes de luz atravessavam a fumaça. Os músicos surgiam novamente, os bailarinos retornavam, e pequenas partículas luminosas cobriam seu corpo dos pés à cabeça, transformando-a em um ponto brilhante no meio da escuridão. A equipe inteira trabalhava sem descanso desde que ela decidira reinventar o espetáculo. Dias, noites, horas intermináveis. Cada número havia sido reconstruído para unir os momentos dançantes à nova identidade acústica. Foi exaustivo, mas também incrivelmente estimulante. Nicole mergulhou naquele trabalho com uma dedicação quase obsessiva, em parte porque amava o desafio,
em parte porque o cansaço a impedia de pensar em Marcos a cada segundo do dia. E pela reação da plateia naquela noite, todo o esforço tinha valido a pena. Pela primeira vez em muito tempo, ela decidiu que iria aproveitar a comemoração, se divertir, celebrar, mesmo que a pessoa mais importante do mundo não estivesse sentada em nenhuma daquelas cadeiras. Mesmo assim, ela sentia sua presença, como se ele estivesse ali, torcendo por ela, apoiando, amando-a de um jeito que ninguém jamais havia amado. Mas antes da festa, havia outra responsabilidade: o encontro com os fãs que haviam adquirido os ingressos especiais. A renda ajudava projetos de alfabetização nas cidades por onde a turnê passava, e isso era importante demais para ser ignorado, mesmo completamente exausta. Quando entrou na área reservada, Cat, sua agente de turnê, imediatamente a conduziu ao primeiro grupo. Nicole começou a caminhar pelo salão, e então aconteceu. Um arrepio, uma onda quente percorrendo sua pele, seu coração acelerando sem motivo aparente. Instintivamente, seus olhos percorreram o ambiente, procurando, sempre procurando, a única pessoa capaz de provocar aquela sensação. Mas aquilo era impossível. Marcos não estava em Idaho. Claro que não. Devia ser apenas a adrenalina do show. Quem sabe o cansaço, ou sua imaginação brincando com ela outra vez. Pelo canto do olho percebeu Jimmy, seu guarda-costas, franzindo a testa enquanto falava com alguém pelo rádio. Parecia tenso. Nicole não entendeu o motivo, mas confiava nele. Então, continuou. Conversou com os fãs, sorriu para as fotos, assinou CDs, iPods, camisetas. E durante todo o processo não deixou de sentir gratidão pela vida que levava. Ela acabara de se despedir de uma admiradora quando Cat surgiu novamente, desta vez preocupada. O Jimmy tem que falar com você, Nick. O formigamento voltou, mais forte. Jimmy se aproximou, e antes mesmo que ele abrisse a boca, Nicole soube. O homem de São Francisco. Ele voltou, não é? Sim, os seguranças já estão indo lá buscá-lo. Os seguranças. Ela quase riu. A situação era absurda demais. Ele não está me seguindo. Jimmy piscou, claramente confuso. Não está? Não. Ela respirou fundo. Onde ele está? Pode trazê-lo até mim, por favor? O guarda-costas franziu ainda mais a testa. Nicole, se for algum cara pressionando você... Ela segurou o braço dele. Por favor, eu preciso ver ele. Busca ele para mim, Jimmy. Jimmy não gostou nem um pouco da ideia, mas assentiu. Ok, eu vou buscá-lo. 30 segundos depois, Marcos entrou no salão. Jimmy logo atrás. Por um instante, Nicole teve a sensação de que havia sonhado tanto com aquele momento que acabara transformando a fantasia em realidade. Precisava respirar, precisava pensar, impedir que o coração saísse pela boca. Tentou se preparar, tentou conter o impulso de correr para os braços dele, mas nada poderia prepará-la para o que encontrou em seus olhos. Amor. Amor puro e inquestionável. E alguma coisa a mais. Algo calmo, paciente. Ela sabia que ele ainda a desejava. As faíscas atravessavam o espaço entre eles com força suficiente para incendiar o ar. Mas também havia uma mensagem silenciosa, uma promessa. Eu vou esperar, o tempo que for necessário. As mãos dela subiram no peito. Cat e Jimmy desapareceram completamente da sua consciência. Sua voz saiu embargada. Marcos, o que está fazendo aqui? Por um longo instante, ele apenas a observou, e ela fez o mesmo. Absorvendo cada detalhe, as pequenas linhas que o sol desenhara ao redor dos olhos, o contorno firme da boca, a beleza que continuava tirando seu fôlego, e também algo novo. Ele parecia mais magro, como se as últimas semanas também tivessem deixado marcas nele. Finalmente, Marcos falou.
Tem um designer de rótulos na cidade que estou pensando em contratar. Então achei que seria uma boa oportunidade para encontrá-lo. Nada daquilo parecia real. Parecia um sonho. Um daqueles sonhos que desaparecem assim que você desperta. Então ele acrescentou: foi um show maravilhoso, Nicole. Realmente incrível. Mal posso esperar pelo próximo. O próximo? Ela mal teve tempo de processar aquelas palavras, porque ele simplesmente se virou e foi embora. Os três ficaram observando suas costas desaparecerem pelo corredor. Um segundo depois, Cat segurou seu braço. Você está muito pálida, querida. Sente-se. Nicole nunca fora dramática. Nunca tivera ataques de nervos. Jamais desmaiava. Mas naquela noite achou prudente aceitar a cadeira, porque a alternativa era sair correndo pelo local, gritando o nome de Marcos como uma mulher desesperada. Ela conhecia todos os motivos pelos quais um relacionamento entre eles nunca daria certo. Motivos sólidos, racionais. Motivos que faziam sentido. Então, em vez de correr atrás dele com as pernas trêmulas, obrigou-se a respirar. Uma vez, 2, 10, uma dúzia de vezes. E repetiu para si mesma cada uma das razões. Uma por uma. Precisava delas. Porque Deus sabia que se Marcos aparecesse novamente na noite seguinte e repetisse tudo aquilo, ela precisaria de todas as suas barreiras erguidas. Todas, sem exceção. Mesmo assim, nada fazia sentido. Seu amante atravessara o país para vê-la cantar. Tinha ido até Idaho, tinha ficado diante dela, tão perto, e não a beijara, não a tocara, não a puxara para seus braços como fizera na casa da sua mãe. Nicole fechou os olhos, o coração apertado, e a pergunta ecoando sem resposta. Por que ele não a beijou? Salt Lake City. Nicole deixou o palco na noite seguinte com a deliciosa certeza de que tinha dado tudo de si. Absolutamente tudo. Cada nota, cada palavra, cada movimento. Ela tinha derramado paixão, amor, alegria e desejo em cada música daquela apresentação. E tudo fora por Marcos. Cantara cada canção de amor para ele, dançara para ele, sorrira para ele. Mesmo sem saber exatamente onde ele estava, tinha sentido seus olhos sobre ela durante todo o show, assim como na noite anterior. Mais tarde, durante o encontro com os fãs, ela continuava sentindo sua presença em algum lugar dos bastidores. Aquilo era quase sobrenatural. Mesmo sem vê-lo, mesmo sem ouvi-lo, ela sabia. Marcos estava ali. Precisou reunir toda a sua concentração para conversar com cada pessoa que havia contribuído tão generosamente para os projetos de alfabetização. Todos mereciam sua atenção completa, e ela fez o possível para lhes oferecer isso. Mas por dentro seu coração estava contando os minutos, porque sabia que o veria novamente. E então ele apareceu mais uma vez. Cat e Jimmy trocaram um olhar significativo. Quer que eu chame a segurança, Nick? Perguntou Jimmy. Nicole quase sorriu. Não, Jimmy, eu estou bem. Mais do que bem, muito mais do que bem. Marcos estava parado diante dela. E isso por si só já fazia o mundo parecer um lugar melhor. Cat observou os dois por alguns segundos antes de perguntar. Não seria melhor eu deixar vocês sozinhos por alguns minutos? Ai, céus, sozinhos era uma ideia terrível. Não, terrível não. Péssima, perigosíssima. Porque Nicole já não confiava em si mesma quando estava perto dele. Ainda assim, tudo o que conseguiu fazer foi concordar. Sim, por favor, deixe-nos a sós. Marcos não perdeu tempo com perguntas triviais. Não perguntou sobre o dia dela, nem sobre a viagem, nem sobre o show. Apenas disse: tem uma excelente engarrafadora aqui.
Acho que vou utilizá-la para a nossa próxima safra de champanhe. Nicole havia passado a noite anterior inteira pensando naquilo, e praticamente todo o dia também. Por isso obrigou-se a dizer: "Você não pode continuar fazendo isso." O sorriso que surgiu nos lábios dele foi quase provocador. Então Marcos ergueu a mão e afastou uma mecha de cabelo que caía sobre os olhos dela. "Estou adorando fazer isso." O simples toque foi suficiente para incendiar cada parte do seu corpo, como se sua pele reconhecesse imediatamente aquele homem, como se cada célula se lembrasse dele, da sua voz, do seu cheiro, do jeito firme e carinhoso com que a tocava. Por um segundo, Nicole virou o rosto contra a palma de sua mão, sem conseguir resistir. Ao redor deles, as pessoas observavam discretamente, provavelmente imaginando quem era aquele homem elegante de terno impecável que parecia olhar para ela como se ninguém mais existisse. Assustada com a intensidade do momento, ela deu um passo para trás. Embora tudo o que desejasse fosse fazer exatamente o contrário, encostar-se nele, esconder-se em seus braços, como já fizera antes. Baixando a voz, perguntou: "Você pretende me seguir pelo mundo inteiro?" O sorriso de Marcos era perigosamente bonito. O tipo de sorriso capaz de roubar corações. "Você está se apresentando em algumas das minhas cidades favoritas." Aquilo era tortura, porque era impossível não imaginar como seria dividir aquelas noites com ele. Depois dos shows, depois dos aplausos, depois da correria, enrolados sob cobertas em algum hotel ou em um avião, ou até mesmo no ônibus da turnê, qualquer lugar, desde que estivessem juntos. Ela tentou se agarrar à razão. "Nunca vou me perdoar se a sua vinícola entrar em colapso porque você decidiu me seguir pelo país." Marcos arqueou uma sobrancelha. "Não acho que a minha equipe administrativa gostaria muito de ouvir sua opinião sobre eles." Não foi isso que eu quis dizer." Sua voz saiu mais alta do que pretendia, porque parte dela estava irritada, mas outra parte estava gostando daquele jogo, gostando demais. Marcos apenas a observou, os olhos aquecidos por algo que parecia pura adoração. "Você estava linda hoje lá em cima, gatinha." A palavra deslizou por ela como uma carícia. "E cantou tão bem que me deixou completamente extasiado outra vez." O coração dela apertou. A única forma que encontrou de não confessar tudo o que sentia foi insistir em suas dúvidas. "Não é só por causa da fama, Marcos. Não é por causa das agendas impossíveis só. Eu não sou boa para você. Se sua comunidade, seus colegas descobrirem quem eu sou..." "Eu não procurei nada sobre você." Nicole piscou. Foi então que entendeu. Ele estava falando sobre seu passado, sobre os escândalos, sobre tudo que a perseguia. E Marcos continuou: "Mas os seus fãs comentam nos shows." Seu tom era tranquilo, seguro. "E eles amam você, amam demais." Ele deu mais um passo na direção dela. "Eles estão do seu lado." Seus olhos permaneceram presos aos dela. "Assim como eu estou." Nicole mal conseguia respirar. "E eu também amo você." As palavras atingiram seu coração com força. Todos nós já fomos jovens e fizemos escolhas estúpidas. Todos já cometemos erros. Todos já confiamos nas pessoas erradas. Ele segurou o olhar dela. "Sim, algumas pessoas vão acreditar no que leram ou no que ouviram sobre você." Fez uma pausa. "Muitas pessoas, provavelmente." E então sorriu, aquele sorriso que fazia tudo parecer possível. "Mas eu posso garantir uma coisa. Qualquer pessoa que conheça você de verdade, Nicole, vai se apaixonar por você, tanto quanto eu me apaixonei." Nicole sentiu a garganta apertar e mais do que nunca desejou beijá-lo. Precisava beijá-lo. Mas Marcos continuou: "Eu prometi que não iria embora e não vou." Ele segurou as mãos dela, levou os dedos dela aos lábios.
depositando um beijo suave sobre os nós dos seus dedos. Mas essa decisão não é só minha. O coração dela parecia incapaz de acompanhar tantas emoções. Boa noite, minha gatinha. E ele foi embora mais uma vez, deixando para trás seu perfume, seu calor e um vazio absurdo. Denver, Colorado. Nem me diga, existe alguma vinícola no Colorado que você está pensando em comprar? Nicole falou quando encontrou Marcos novamente na noite seguinte. Desta vez, os dois estavam praticamente sozinhos na sala reservada e Marcos riu. Na verdade, um velho amigo da faculdade mora aqui. Passei o dia com ele e com a família dele. O sorriso dele era tão fácil, tão natural, e ela percebeu quase com desespero que estivera esperando aquele momento o dia inteiro. Talvez mais até, porque a cada hora que passava, ficava mais difícil se convencer de que viver sem ele era a escolha certa. Ela começava a perceber algo importante. Marcos realmente não se importava com o que os outros pensavam. Se importasse, jamais estaria comprando ingressos VIP noite após noite apenas para vê-la. Depois de apenas alguns dias, ele já parecia fazer parte da equipe, como se estivesse viajando com todos eles, e Nicole começava a suspeitar de que aquilo fazia parte do plano dele desde o início. Ainda assim, quanto tempo ele continuaria fazendo aquilo? Por favor, Marcos, volte para Napa. Volte para sua vida de verdade. Na verdade, preciso voltar. Ela sentiu um aperto instantâneo no peito. Amanhã vou participar de um evento como membro da diretoria. Então, sim, preciso estar lá nas próximas 2 noites. Seu estômago despencou. Ótimo! Eu sei quanto sua presença é importante para todos. Os dedos dele deslizaram sobre seu queixo, gentilmente erguendo seu rosto. Venha comigo, Nicole. Ela prendeu a respiração. Tem um avião saindo essa noite. Podemos passar o dia todo em Napa. Você conhece a vinícola, participa do evento comigo e eu te trago de volta a tempo das entrevistas e da passagem de som. Marcos, Ela nunca descobriu o que iria responder, porque os lábios dele encontraram os seus. O beijo foi suave, doce, mas teve o efeito de um terremoto. O mundo inteiro pareceu inclinar-se sob seus pés. Quando finalmente conseguiram se afastar alguns centímetros, Nicole murmurou: Isso não é justo. Marcos sorriu contra sua boca. Eu já não estou mais jogando pelas regras, minha gatinha. A voz dele ficou rouca. Amo você demais para isso. E então tudo desapareceu. As mãos dele estavam em seus cabelos, os braços dela ao redor do seu pescoço, os dois se beijando como se tentassem recuperar todas as semanas que haviam passado separados. Talvez até mais. Talvez todos os anos que ainda teriam pela frente. Se não fossem os olhares curiosos ao redor deles, Nicole jamais teria encontrado forças para parar. Quando finalmente se afastou, ainda encostada aos lábios dele, sussurrou: Que tal eu apresentar você para minha equipe? Marcos soltou uma risada baixa. Acho que eles já têm uma boa ideia de quem eu sou. Nicole riu junto e percebeu que fazia muito tempo que não se sentia tão leve, tão feliz. Durante meses ela vivera tentando não dar munição para ninguém, escondendo-se, protegendo-se, mantendo distância. Mas agora começava a questionar se estava fazendo aquilo para evitar manchetes ou para evitar se machucar novamente. Talvez existissem riscos que valessem a pena. Talvez existissem pessoas que valessem a pena. E Marcos certamente era uma delas. Virando-se de repente para Cat, ela anunciou: Vou pegar minhas coisas no ônibus. A agente arqueou uma sobrancelha. Tem um avião para Napa Valley me esperando. Cat olhou para Nicole, depois para Marcos e assentiu. Desde que você entregue inteira para a entrevista do meio-dia em Dallas daqui a 2 dias, combinado? Nicole sorriu.
Vocês dois podem resolver a agenda, eu vou fazer as malas. Ela já estava na metade do caminho até a porta quando olhou para trás. Cat e Marcos estavam com os celulares nas mãos discutindo horários. E pela primeira vez em muito tempo, aquilo lhe pareceu perfeitamente normal. Mas enquanto caminhava em direção ao ônibus da turnê, uma última dúvida voltou a apertar seu coração. Marcos havia provado que não tinha medo do caos da vida dela. Acabara de provar isso para o mundo inteiro. Mas ainda restava uma pergunta, a mais importante de todas. O mundo dele a aceitaria? Será que as pessoas de Napa Valley a receberiam com o mesmo carinho que sua equipe havia recebido Marcos? Ou seu passado continuaria sendo uma sombra, capaz de ameaçar tudo aquilo que ela mais desejava? Ao embarcar no jatinho particular, Nicole pensou que havia tantas coisas que precisavam ser ditas entre eles, porém quando Marcos passou os braços sobre ela e apertou o cinto de segurança sobre os dois juntos, ela cedeu à quentura daqueles braços, aconchegando-se nele como sempre fazia, ouvindo o batimento do seu coração, a sensação de estar perfeitamente segura, fazendo-a cair em um sono profundo como há semanas não conseguia. Finalmente, quando Nicole pegou no sono em seu peito, Marcos soltou a respiração. Nicole estava de volta onde ela pertencia, aos braços dele. Agora, tudo o que tinha que fazer era convencê-la a ficar, dessa vez a qualquer custo. Capítulo 24. Meu Deus, isso é lindo! O sol acabava de surgir no horizonte, derramando tons dourados sobre a vinícola Sullivan. Os pássaros despertavam aos poucos, preenchendo a manhã com seus cantos suaves. Nicole soltou uma risada encantada quando um filhote de jaie azul colocou a cabecinha para fora do ninho, como se quisesse lhes dar as boas-vindas. Parados na varanda, observando os vinhedos que se estendiam até onde a vista alcançava, Marcos agradeceu em silêncio pela pequena apresentação da natureza. Parecia que tudo ao redor queria impressionar Nicole e estava conseguindo. Foi para cá que você veio para se curar, não foi? A pergunta o pegou de surpresa. Ninguém jamais havia resumido sua relação com aquele lugar de forma tão simples e tão precisa. Marcos a puxou para mais perto. A primeira vez que vi essa terra foi durante uma excursão da escola. Seu olhar se perdeu entre as videiras. Parece loucura, mas eu jurava ter visto um homem que se parecia com meu pai trabalhando entre as plantações. Assim que eu tirei minha carteira de motorista, voltei aqui para procurá-lo. Nicole ergueu os olhos para ele. Você não veio sozinho, veio? Marcos sorriu. Não, metade dos meus irmãos e irmãs entrou no carro comigo. A lembrança arrancou dele uma expressão nostálgica. Nunca contei a eles o que eu tinha visto, mas desde aquele dia eu sabia que essa terra seria minha. Fez uma breve pausa. E que eu encontraria uma forma de deixar o meu pai orgulhoso. Os olhos de Nicole brilharam. A voz saiu mais baixa quando ela perguntou: como consegue ficar longe daqui durante tantas semanas? Marcos entendeu a verdadeira pergunta escondida ali. Por que acompanhar a turnê dela? Por que atravessar o país atrás dela? Por que insistir tanto? Ele segurou suas mãos. Faz 22 anos que o meu pai morreu, Nicole. E até você aparecer, eu nunca tinha contado a ninguém o quanto foi difícil assumir o lugar dele. Seu olhar encontrou o dela. Nem mesmo para mim. Nicole permaneceu em silêncio, ouvindo e entendendo como sempre fazia. Ninguém nunca me questionou sobre isso. Talvez algumas pessoas tenham percebido, mas eu sempre soube manter distância. Ele apertou as mãos dela contra o peito. Mas você, Nicole, você não. Um sorriso largo surgiu nos lábios dele. Você entrou na minha vida naquela boate e nunca mais foi embora.
Não importava quantas vezes eu tentasse me afastar. Nicole fez uma careta divertida. Eu sou insistente assim mesmo. Graças a Deus. Ela riu, e Marcos sentiu algo dentro dele relaxar. Eu sempre me meto onde não sou chamada, continuou ela. E eu adoro isso. Ele afastou uma mecha de cabelo do seu rosto. Adoro que você saiba exatamente o que quer. Adoro que não deixe ninguém impedir você de chegar lá. O sorriso dele se ampliou. Não é à toa que você explodiu na carreira. Daqui a pouco vão querer que você faça shows até nos lugares mais improváveis do planeta. A sombra que pairava nos olhos dela desapareceu, e aquilo por si só já fazia tudo valer a pena. Eu não perdi completamente a minha juventude, mas perdi uma boa parte dela. O silêncio se instalou por alguns instantes. Não me arrependo de ter ajudado minha mãe, nem de ter estado ao lado dos meus irmãos. Ele balançou a cabeça. Eles precisavam de mim. Nicole apertou as mãos e disse: Mas você também merecia ser cuidado. Aquilo o atingiu mais profundamente do que ele imaginava. Marcos inclinou-se e depositou um beijo rápido em seus lábios e então sorriu. Quer saber o que minha mãe disse naquele almoço de domingo? Nicole arqueou uma das sobrancelhas. Algo como: em que você estava pensando para se envolver com uma garotinha dessa? Ela estava claramente brincando e Marcos riu. Não, nada disso. O olhar dele suavizou. Ela disse que sempre esperou que eu encontrasse alguém que pudesse amar tanto quanto amo minha família. A expressão de Nicole mudou, mais séria e mais vulnerável. Eu nunca quis atrapalhar sua relação com eles. E não vai. Marcos a puxou para perto. Pelo contrário, você me mostrou que chegou a hora de deixar os meus irmãos viverem a própria vida. Ele tocou o rosto dela. E finalmente viver a minha. O olhar dele permaneceu preso ao dela. Durante muito tempo foi mais fácil cuidar de todo mundo do que encarar o meu próprio coração. Nicole sentiu o peito apertar, porque sabia exatamente do que ele estava falando. Uma vez, você me disse que as pessoas acreditam naquilo que é mais fácil acreditar. Ela assentiu e Marcos continuou. Nós dois acreditamos que não conseguiríamos fazer isso funcionar, porque é mais seguro assim. Eu sei, ele sorriu, mas eu estou pronto para acreditar na parte difícil agora. A ternura em seus olhos fez Nicole perder o fôlego. E eu sabia que palavras não seriam suficientes para convencer você. Ele deu de ombros. Então, resolvi mostrar. Dia após dia, cidade após cidade. Ela soltou uma risada. A minha equipe achou que você fosse completamente maluco. Eu percebi. Rio Jimmy quase chamou a polícia. Também percebi isso. Os dois riram, e o som pareceu misturar-se ao canto dos pássaros. Valeu a pena, disse Marcos, sem hesitar, sem nenhuma dúvida. Valeu a pena qualquer risco. Ele segurou seu rosto entre as mãos. Vou adorar acompanhar você sempre que eu puder. O seu olhar percorreu a paisagem. E tenho certeza de que você vai amar voltar para cá sempre que precisar respirar. Nicole observou os vinhedos iluminados pelo amanhecer. E pela primeira vez conseguiu imaginar aquilo. Conseguiu imaginar um futuro que incluía os dois juntos. Como você consegue enxergar em mim coisas que ninguém mais vê? Marcos sorriu. Porque eu conheci a Nicole antes de conhecer a Nick. Ela sentiu o coração acelerar. Você nunca precisou se esconder de mim. Nicole abaixou os olhos por um instante. Acho que nem sei como fazer isso. Quando voltou a encará-lo, havia uma sinceridade desarmante em sua voz. Mesmo quando eu tentei me afastar, nunca consegui esconder o que eu sentia por você. Marcos acariciou seu rosto sem pressa, sem dizer nada, porque naquele momento não era preciso. O silêncio entre eles já dizia tudo. Ela estava ali nos braços dele, e pela primeira vez em muito tempo, nenhum dos dois queria fugir. Nem do passado, nem do futuro, nem um do outro.
3 semanas atrás, eu estava jogando conforme as regras e você foi embora. Hoje não vou seguir as regras. Até onde sei, assim que entrou naquele avião comigo, aquelas regras se foram. Ele prendeu o olhar dela com um olhar despudoradamente cheio de desejo. As pupilas dela dilataram e a respiração começou a acelerar, sinais evidentes de que ela estava ficando excitada e que ela queria isso tanto quanto ele. Sabendo que ela adorava essa experiência, ele disse: estou planejando usar todas as armas do meu arsenal para convencer você de que fomos feitos um para o outro. Não estou com medo de jogar sujo dessa vez, gatinha. Ela lambeu os lábios. Eu gosto desse jogo sujo. Ele sorriu-lhe um sorriso cheio de promessas devassas. Eu sei que você gosta, gatinha esperta, meiga, sexy, sem vergonha. Quero você na minha cama. Ele pegou-a no colo e chutou a porta da frente para carregá-la até o quarto. Eu também quero estar lá. Ela pegou o rosto dele entre as mãos e beijou-o. Precisando concentrar-se no beijo e não subir as escadas, ele parou no meio do caminho, sentando-se nos degraus, e ela ficou montada nele. Não havia a menor possibilidade de chegarem até o quarto no andar de cima. Pelo menos, não desta vez. Levante os braços para mim, gatinha. Os olhos dela se acenderam diante daquele comando sensual que dera a ela na primeira noite, depois de novo e de novo. Ela ergueu os braços lentamente e deixou-o puxar a camiseta pelo torso e por cima da cabeça. O sutiã dela era de renda preta e vermelha, com um lacinho branco no meio. Até conhecer você, eu sempre achei que tinha que ser uma coisa ou outra. Ou a princesa pop e sexy, ou a garota meiga com o violão. Eu quero ser as duas, Marcos. Eu comecei a me apaixonar pela deusa do sexo naquele vestido de couro com aqueles inacreditáveis saltos. E sabia que estava perdido quando você pegou no sono no meu colo como uma gatinha manhosa. Ele colocou as mãos na cintura dela, então mais para baixo, para agarrar-lhe o traseiro e escorregá-la mais para perto. Sempre amei os seus dois lados. Sem perder nenhum minuto, ele continuou. Quero que fique em pé e tire o resto da roupa. Os olhos dela se arregalaram, mas ela rapidamente saiu do colo dele e desceu um degrau para tirar a calça jeans, o sutiã e então a calcinha. Ele colocou as mãos sobre a barriga dela e depois agarrou-lhe os seios. Linda demais! Ela respirou tremulamente, experimentando sensações fantásticas nos seios, agora nas mãos dele. Agora que chegou a hora daquela surra que prometi para você, ele disse enquanto esfregava a ponta dos dedos sobre os mamilos entumecidos dela. Uma pequena punição por levar tanto tempo para mudar de ideia e ver que podemos fazer as coisas darem certo. Os olhos dela se encheram de excitação, mesmo sob protesto. E se eu não quiser apanhar? E se eu não gostar? Em vez de responder às perguntas dela, Marcos tirou as mãos dos seios dela e disse: vire-se, gatinha, e segure no corrimão da escada. Ele podia ver o coração dela pulsando através da pele macia do seu pescoço, enquanto ela parou para pensar. Por fim, fez como ele pediu. Nossa, a bunda dela era perfeita, formando um maravilhoso coração no momento em que ela abriu-se levemente para ele, antes de provocá-lo com um olhar sedutor por sobre o ombro. Passando a mão sobre a barriga de Nicole, segurou-lhe o torso enquanto com a outra mão acariciava a protuberância do seu quadril. Tão linda, tão meiga. Ele deu um beijo na cintura dela. E toda minha. Um momento depois, ele desceu a mão, dando um tapa no traseiro que deixou uma leve marca rosada na pele bronzeada. Ela não gritou, mas ele sentiu os mamilos endurecerem na palma da sua mão, quando a mão esquerda subira para pegar os seios dela novamente. Logo depois, bateu do outro lado com a palma da mão aberta, e dessa vez não pôde deixar de perceber o gemido de prazer dela. Gemidos que aumentavam à medida em que batia mais vezes. Mas, por mais eróticos que fossem os tapinhas e a reação dela, ele teria que continuar esse jogo sexy uma outra hora.
Marcos não entendia como não havia lhe lambido nas primeiras transas, mas precisava retificar isso nesse exato momento. Tire a mão do corrimão e sente-se com as costas contra os degraus e abra as pernas. Ela tremia de desejo no momento em que fez o que ele pediu, e quando estava toda aberta diante dele, ele entregou-se de bom grado à vontade de passar os lábios sobre os seios dela, continuar descendo pelo abdômen firme e enfiar a língua no umbigo dela. A primeira passada de língua sobre a pele escorregadia e excitada fez Nicole montar sobre a boca dele enquanto as mãos dela lhe seguravam o cabelo. Ele enfiou os 2 dedos dentro dela e o calor escorregadio do sexo dela os envolveu, apertando-os e fazendo-os pulsar. Ele se deixava levar suavemente pelos gemidos dela, fazendo o quadril dela se mexer sobre o dele enquanto ela tentava desesperadamente chegar ao orgasmo. Amo você. Ele provou que suas palavras eram verdadeiras, tirando os dedos de dentro dela devagar, depois colocando de volta em seu sexo, que apertava e pulsava contra ele de forma tão maravilhosa, deixando-o quase louco só de pensar que teria seu pau enfiado no mesmo lugar dali a alguns segundos. Marcos forçou os dedos de volta para dentro, no mesmo momento em que abaixou a boca entre as pernas dela e cobriu-lhe a pele excitada com seus lábios. Ele curvou os dedos dentro dela até fazê-la arfar, arquear, implorar e gritar por mais. Ele amou o jeito que ela se segurou nele quando se abriu para que ele lhe enfiasse a língua e os dedos. Sua língua! Ela inspirou tremulamente e olhou para ele daquela maneira, com aquela confiança que sabia que nunca se cansaria de ver. E qual foi aquele lugar que encontrou com os seus dedos? Ele sorriu diante da reação dela. Mostro para você de novo daqui a pouco. Ela lambeu os lábios e disse: sim, por favor. E poucos segundos depois ele a carregava pelo restante do caminho escada acima para deitá-la no meio de sua enorme cama. Ela se mexeu para alcançá-lo, mas ele balançou a cabeça. Não, me deixe olhar para você. Não posso acreditar que tenha a garota mais linda do mundo na minha cama. Ela enrubesceu, mas desta vez não tentou esconder nada dele. Nem aquele corpo lindo, nem a beleza contida naquelas curvas lascivas, macias e enlouquecedoras. Ele tirou as roupas e colocou uma camisinha antes de colocar-se sobre ela. E então, os braços dela lhe envolveram os ombros e as pernas lhe entrelaçaram o quadril. E ele sabia que o restante das safadezas que gostaria de fazer com ela teria que esperar. Porque neste momento, tudo o que ele queria era fazer amor com a mulher com quem estava e esperava pela vida toda. Faça amor comigo, Marcos, ela murmurou quando seus corpos se juntaram. E como ele a amou. Não só seu corpo inteiro, não só com cada batida do seu coração, mas com as profundezas da sua alma. O sol do meio-dia atravessava a janela do quarto de Marcos enquanto sentaram-se nus sobre as cobertas, comendo o piquenique de almoço que ele preparara com o conteúdo minguado de sua geladeira. Nicole nunca se sentira tão exausta ou tão feliz e com um estômago saciado de comida e o corpo saciado de prazer. Ela bocejou e deitou-se em uma de suas posições favoritas, a cabeça no colo de Marcos e uma das mãos entrelaçada na dele. Ela nunca mais queria ter que sair dali e parar de olhar para aquele rosto lindo. Mas as longas horas da turnê e as 3 rodadas de sexo acrobático que acabaram de fazer a fizeram bocejar. Ele sorriu para ela. Você realmente se cansa rápido para uma coisinha tão jovem, minha gatinha dorminhoca. Engraçadinho, ela disse com outro bocejo. Eu estava prestes a dizer que você tem um nível surpreendente de estamina para um velhinho. Ela sussurrou algumas estrofes do sucesso My Old Man, de Joni Mitchell, terminando a frase com afastando minha melancolia solitária. Ela adorou vê-lo rir e sussurrar a música com ela com uma voz desafinada.
Olhando-o nos olhos, ela decidiu que era hora de admitir tudo para ele. Eu não afastei você de mim só por estar tentando salvar você do circo que é a minha vida. Quando a mão dele não parou de roçar os cabelos dela e nenhum músculo tensionou-se embaixo dela, sabia que era seguro falar. Isso foi uma grande parte de tudo, sim, mas eu também estava com medo de confiar em alguém, com medo de levar um tombo, com tanto medo de me magoar de novo. Só que dessa vez sabia que seria muito pior, porque eu amava você. Foi por isso que corri aquele dia na casa da sua mãe, porque pensei que me machucaria menos daquele jeito. Mas fugir só piorou as coisas. Eu também senti muito a sua falta. Ele confessou. No entanto, não me sai da cabeça que se você não tivesse fugido, eu não teria chance de ir atrás de você. Rapidamente, Marcos apagou qualquer chance de recriminação, de fazê-la sentir-se culpada ou egoísta pelo que fizera, fazendo-a queimar diante do pensamento pervertido de ser perseguida pelas vinhas e capturada de uma maneira deliciosa. E quando ele os mudou de posição de forma que o seu corpo nu e sua boca ficassem sobre ela, Nicole esqueceu-se do medo e entregou-se ao sentimento mais natural do mundo, o amor puro e verdadeiro. Naquela noite, sentada no banco de trás da limusine com Marcos, Nicole vestia um vestido fabuloso que conseguia ser clássico, mas divertido e sensual ao mesmo tempo. Ela adorou passar o dia com o homem que amava, mas quando o motorista parou em frente à mansão de Napa Valley, onde seria o evento, o pânico tomou conta dela. Este é o grande momento. Tem certeza de que está preparado para isso? Para não ser mais meu namorado secreto? Em vez de responder com palavras, colocou as mãos dela sobre seu coração e então se inclinou para beijá-la. Desde que você esteja ao meu lado, eu estou pronto para absolutamente qualquer coisa. E no momento em que a porta se abriu para eles e as luzes dos flashes começaram a disparar, o beijo dele apagou o que ainda restava de suas preocupações, deixando no lugar a segurança e o prazer sem fronteiras. Epílogo. Nos 2 meses seguintes, o tempo esfriou e as folhas mudaram de cor, caindo das árvores por todo o norte da Califórnia. Marcos percorria vários quilômetros de ônibus e avião, enquanto Nicole fazia dezenas de shows em sua primeira parte da turnê pelos Estados Unidos. Ele ficava no vai-vem entre Napa Valley e onde quer que seu amor estivesse. Pela primeira vez desde que comprara a vinícola 10 anos antes, deixou a maior parte dos detalhes da safra a cargo da sua equipe. Ellen recebeu uma promoção enorme, juntamente com um salário compatível com as novas responsabilidades. Era início de dezembro quando Nicole e Marcos foram ao Corpo de Bombeiros. Todos os bombeiros e suas respectivas famílias estavam lá para conhecê-la. Gabe apertou a mão do irmão, então abraçou Nicole devoradamente, sabendo que tiraria do sério o possessivo irmão mais velho. Gabe não se deu ao trabalho de segurar o riso enquanto disse: "Obrigada por concordar em fazer o show, Nicole." "É um prazer," ela disse antes de virar-se para o irmão. Ficando na ponta dos pés, ela deu um beijo no rosto de Marcos. "Está assustando as crianças com essa cara feia." Marcos colocou a mão no queixo dela e virou o rosto para um beijo de verdade que dizia: "Ela é minha," em alto e bom som, para todos os homens na sala que por acaso ficassem confusos com relação a qual dos irmãos Sullivan Nicole estava namorando. Gabe continuou a sorrir, mesmo com um incômodo no peito. Nos últimos meses, ele tinha se acostumado a ver Chase e agora Marcos comprometidos. A mãe deles estava nas nuvens por causa dos relacionamentos dos filhos. Jack, a garota com quem Gabe saía sem compromisso, estava praticamente tremendo de animação diante da ideia de finalmente conhecer Nicole. Ela estava tentando ser convidada para o almoço de domingo na casa da mãe dele só para conhecer Nicole. E Smith também. O problema era que Gabe não conseguia vê-la junto da família.
Era jovem demais, apressada demais. Claro, Nicole era jovem também, mas havia um motivo para ela e Marcos se darem tão bem. Nicole era muito mais madura que outras garotas de 25 anos. Especialmente Jack, Gabe pensou, enquanto ela vinha em direção a eles com estrelas nos olhos. Gabe sabia que tinha ficado com ela muito tempo, decidindo rapidamente que terminaria com ela naquela noite. Não estava preparado para as lágrimas. Ela era uma chorona, o que em parte era motivo pelo qual ele ainda não tivera coragem para terminar de uma vez por todas naquelas semanas. Como acabou com ela de novo? Gabe perguntou a Marcos 1 hora depois, enquanto estavam de lado observando Nicole encantar a pequena multidão que pagara muito dinheiro para vê-la apresentar-se num show acústico no estacionamento do Corpo de Bombeiros. O dinheiro que arrecadariam naquele dia com a ajuda dela ajudaria a comprar novos equipamentos cada vez mais difíceis de serem adquiridos devido aos cortes no orçamento. Em vez de receber os louros, Marcos simplesmente respondeu: "Eu sou o cara mais sortudo desse mundo." Ele apontou com a cabeça em direção a Jack, bem na frente do grupo, claramente maravilhada pelas coisas que Nicole dizia ou fazia. "E ela?" Gabe balançou a cabeça. "Só uma coisa sem importância." Nicole acabara de fazer a apresentação quando o alarme do Corpo de Bombeiros soou e pelos alto-falantes espalhavam-se informações alertando-os para um incêndio em um apartamento. Gabe e o restante da equipe imediatamente correram para colocar suas roupas de resgate e saíram. Os alarmes estridentes tentando abrir o espaço no trânsito congestionado da cidade. Uau! Isso foi intenso e eles nem chegaram ao incêndio ainda. Nicole disse minutos depois, quando ela e Marcos estavam juntos em um canto do prédio. "Não sei como sua mãe lida com isso tão bem. Estou muito aflita agora." "É isso que Gabe faz. Ele vai ficar bem." Marcos garantiu a ela. Contudo, 15 minutos depois, após terem se despedido dos voluntários que ajudaram a organizar o show e estarem prestes a entrar no carro de Marcos para voltar a Napa, outro alarme soou. Todas as unidades respondendo à Rua Conrad, 1280. Cuidado, aumentando o alarme para nível 3. Nicole olhou para Marcos com os olhos arregalados. "Este é o incêndio para onde o Gabe foi. Parece que piorou." "Meu irmão é um ótimo bombeiro." Marcos disse a ela. "Não é o tipo de cara que faria qualquer coisa perigosa ou estúpida." E juntos, enquanto a sirene continuava a tocar e a voz repetia a chamada, ambos sabiam que havia outras razões pelas quais os bombeiros se machucavam enquanto trabalhavam. E tudo o que podiam fazer era apoiarem-se mutuamente e esperar que Gabe se saísse bem. Final.